dia, graças ao Senhor Jesus, paz para quem é da paz. Louvado seja o nome do Senhor, eis-me aqui. Estava eu, marchando, indo trabalhar, fazer minhas coisinhas. Senhor, no meio do caminho, Deus, volta, minha filha. Sou eu que mudo o tempo e estações. Sou eu que sondo o pensamento e corações. Então, eis-me aqui para fazer tão somente a vontade do Senhor. Deus, Ele, muda tudo, completamente tudo em questão, minuto, segundo ou hora. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele bem quer e entende. Vamos lá? A palavra do Senhor se diz, segundo em 1 Reis, capítulo 18, que vai dizer, Elias se apresenta diante de Acabe. Eu vou tentar pular aqui, porque é grande. Vamos lá, capítulo 18, versículo 1 vai dizer, muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas em grupo de 50, os escondeu em caverna e os sustentou com pão e água. É assim, né? Muitas vezes, quando o perigo, Deus ele sonda o coração, o pensamento, Deus já vê o amanhã. Então, quando Deus ele vê que os servos dele estão em perigo, ele vai esconder a gente de alguma maneira, para que possamos estar, amparados, Porque Deus ele sonda e conhece todas as coisas. Então, aqui o profeta Obadias, ele escondeu 100 profetas, botou em caverna e alimentou ele com pão e água, para que o próprio Acabe não matasse ele. Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá. Vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Cada um foi para um caminho. Versículo 7. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias, o profeta, se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse... Ele ali, quando se encontrou com Elias, ele tinha muito temor ao Senhor. Então, ele sabia que ali era um homem de Deus, que era o profeta, homem de Deus. Então, ele reverenciou, se abaixou. É difícil hoje em dia para as pessoas, ter respeito com o servo do Senhor, o profeta. Está um pouco difícil, mas louvado seja o nome do Senhor. Nós, profeta, a boca de Deus, estamos aqui para fazer tão somente a vontade do Senhor. Se ele mandar retroceder, se ele mandar... O que ele mandar, está mandado e acabou. E a gente tem que tão somente obedecer, como estou aqui obedecendo à vontade do Senhor. Muitas coisas ainda estão para acontecer. Eu falei, Vamos lá. Ele perguntou, é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu, sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor, eis que Elias está aqui. Tá vendo? Ele tremia e sabia o Deus que servia. Ele mandou avisar que ele estava ali, porque ele não tinha medo. E assim não é diferente. Quem não tem medo, Porque quem teme ao Senhor não teme mais a ninguém. Louvado se respeitar é difícil de temer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Obadias disse, em que pequei para que você queira entregar o seu servo nas mãos de Acabe, e ele me mate, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino, onde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. Entendeu? Não teve mais reino, que Acabe ele mandou procurar Elias em todos os lugares, Que quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação jurar que não havia encontrado, Quando Acabe mandou procurar em reino, todas as nações ele não achava, ele jurava ali, jure que você não encontrou, que você não está mentindo, Acabe era ousado. Vamos lá. Dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui. Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim. Este teu servo, que teme o Senhor desde a minha mocidade. Ele temia, Obadias, ele temia o Senhor, Por acaso não contaram o meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi 100 profetas, tá vendo? Ele escondeu 100 profetas na caverna, porque ele temia o Senhor, ele amava o Senhor, Acabe estava matando os profetas do Senhor, não é diferente hoje, E ele escondeu, e é assim que Deus faz, às vezes ele nos esconde. Hoje Deus ele não queria que eu fosse trabalhar, ele mandou retornar para gravar esse vídeo. Foi a palavra que ele tinha me dado de manhã. Louvado seja o nome do Senhor, que sabe todas as coisas. Ai, Jesus. Matar os profetas do Senhor, como eu escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água.
E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor, no caso, Acabe, que Elias está aqui? Ele vai me matar. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, olha, o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo e que eu também sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Ele não temia. Como eu, profeta do Senhor, não temo a homem, eu temo ao Senhor e faço o que ele me manda. Eu boto no Instagram quem ele quer e tiro também quem ele quer. É a vontade dele. Mesmo que tenha uns ousados, umas ousadas aí, umas filhas de Belial, botando e tirando pessoas na ousadia, que isso vai acabar ainda essa semana, ficar mexendo nas coisas dos outros, eu não temo a ninguém, eu só temo ao Senhor. Respeitar é difícil de temer. Temos que temer somente ao Senhor, aquele que nos conhece, aquele que nos chamou, né? E nós falamos: eis-me aqui. Para quê? Para fazer tão somente só a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. E quando Acabe viu Elias, então Obadia foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Está vendo aí? Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Quer dizer, eles são os perturbadores, né? Os Acabe são os perturbadores, não gostam de ouvir a verdade, porque a gente que não é ligado ao sistema não se vende, não se troca, não negocia a sistema político e sistema religioso. Eles dizem que a gente somos perturbadores, né? Eles acham que a gente somos os filisteus, e os filisteus e os perturbadores de Israel, porque eles não gostam de ouvir a verdade. Mas a verdade é Jesus, e é para falar a verdade, goste o homem ou não. Vamos lá. Cadê? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você. Como disse, é você, demoniado, endemoniada. É você que está perturbando os meus servos, os meus profetas e a casa de seu pai. É você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os seus mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados por Jezabel. Quem era Jezabel? A mulher de Acabe. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Monte de Carmelo é a convocação, né? Que se reuniu ali, todo mundo, e vou continuar, já está em 7 minutos, mas vamos lá. No capítulo 20 em diante, já vai falar sobre o Monte Carmelo, né? Quando Elias reúne os profetas de Baal. Eu vou tentar ser rápido o máximo possível. Então fala assim: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-se. Se é Baal, sigam. Quer dizer, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus já está me falando algumas coisinhas aqui, Ravinho já tremendo e temendo. Falei: meu Deus do céu. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu sou obediente ao Senhor. Na mesma hora que a gente se posiciona, a gente faz ali o que Deus manda, Ele também é o Deus que muda tudo. Porque eu falei mais cedo que muitas coisas iriam acontecer. Deus, ele muda as estações e tempo assim de um piscar de olhos. Deus, ele é o terrível das nações, ele faz o que ele bem quer e entende. Ele é Deus, somos filhos dele, ele faz com a gente o que ele bem quer e entende. Então vamos lá. Até quando ficarão pulando de lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga. Se é Baal, siga Baal. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e o profeta de Baal são 450 homens. Era muito, mas juntando eles todos, não dava um. Botava tudo no liquidificador, não ia dar um copo. Louvado seja o nome do Senhor. Tragam agora 2 novilhos e eles escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaço, ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seus deuses e eu invoquei o nome do Senhor, Senhor dos Exércitos. E há de ser que Deus que responde com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse ao profeta de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho, ele foi, né, eles prepararam tudo ali, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ô Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve
quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar e tinha feito o que eles tinham feito. Ao meio-dia ele começou a zombar, dizendo: gritem mais alto, né? O profeta, quando falou assim: bora, vai para a fila de novo, tentem de novo, façam de novo os seus arrumadinhos para ver se vai colar. Agora cuidado para não voltar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aí talvez ele esteja meditando, ele ficou ali, né, zoando a mente dele, atendendo a necessidade de... Ou tá viajando, talvez esteja dormindo, né? Grita mais alto para ver se ele acorda. Ficou caçoando dele, que sabia, né, que o Deus, né, o faraó, o Deus desse mundo, não serve para nada, né? O único Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que ele muda o tempo e estação, ele muda de uma hora para outra, segundo, minuto, é piscar de olho. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, a felicidade dele só dura questão de tempo, né? É questão só de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Passando o meio-dia, ele profetizara até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não tem como ter, né? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, né? Refez todo de novo, segundo o número dos tribos dos filhos de Jacó. Quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto, sobre a lenha. Quem é a água da vida? É o Senhor Jesus, o pão da vida, né? A fonte das águas é Jesus. Disse ainda: faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. Profético. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, fiz todas... Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram como rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro Quizon, e ali os matou. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Deus de Israel. O inimigo ele pode armar, arquitetar e planejar, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor, do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Bom dia.